Seja muito bem-vindo ao meu canal. Essa é a junção de todas as partes que teve até o momento. Muito obrigado pelo apoio que estão dando nos vídeos e ao canal. Já estamos quase nós 3.000 inscritos. Sem mais enrolação, aproveite o vídeo. Na mansão do clã Shu, em uma noite de tempestade, um homem estava dormindo junto com uma mulher de cabelos ruivos. Ao acordar, ela fica assustada e pergunta o que Zhu estava fazendo ali. Zhu então fica apavorado, pois aquela pessoa era sua cunhada, a segunda senhorita da família Shu. Nesse momento, vozes são ouvidas do lado de fora do quarto, ordenando que ajudassem a pegar Zhu, pois ele estava no quarto da segunda senhorita. Zhu percebe então que não estava em seu quarto, mas sim no da sua cunhada. Rapidamente, ele pula pela janela, fugindo daquele local pela floresta, pois se o pegarem, Zhu seria um homem morto ou seria obrigado a sair da cidade Lua Brilhante. No entanto, nesse momento, uma pessoa ataca seu pescoço, fazendo-o desmaiar. Um relâmpago gigante aparece no meio da floresta, acertando Zhu, que estava amarrado em volta da árvore. O desconhecido então diz que completou sua missão e que agora só precisa eliminar as evidências do que aconteceu com Zhu. Ele diz que Zhu era um incompetente e inútil que se tornou marido da filha mais velha do duque, mas teve um destino trágico, já que se envolveu na luta pelo trono da grande dinastia Zhou. Zhu estava todo queimado e ferido pelo raio, e foi de arrasta para cima. Em outro mundo, nosso prota estava discutindo com algumas pessoas na internet. Ele digitava rapidamente no teclado, chamando-os de covardes por não saberem rebater seus argumentos. Nesse momento, uma orbe de raios aparece ao lado do protagonista e começa a canalizar seus raios ao redor dele, sugando-o para dentro da orbe. O protagonista se vê em um local cósmico e uma voz de um sistema aparece, parabenizando-o por ter vinculado com sucesso a conta Guerreiro do Teclado. Um teclado aparece na frente do prota e o sistema diz que ele precisa coletar os manuais secretos das 12 regiões inacessíveis daquele mundo. Depois, o prota precisa incorporar esses manuais nas teclas F1 a F12. A cada manual coletado, uma função do sistema será desbloqueada. O prota é novamente sugado pela orbe e acorda com alguns médicos falando que ele teve o corpo carbonizado por um relâmpago. Os médicos, ao verem o prota acordar, ficam assustados, pois achavam que ele estava morto. Ao ver as roupas diferentes que aquelas pessoas estavam usando, o prota conclui que ele transmigrou para outro mundo. Ao ouvir que o dono do corpo anterior teria dormido com a cunhada, ele fica impressionado com o ótimo começo que teve nesse mundo. Um dos guardas avisa que a senhorita Xuyan tinha chegado. Ao ver aquela mulher, o prota fica fascinado com a beleza dela, pois parecia que tinha saído de uma pintura. A serva de Xuyan pergunta a ele como ainda estava vivo e diz que os deuses estavam com raiva dele por ter sido acertado por um raio. O prota, ao ouvi-la chamar de Zhu, fica surpreso que o dono original tinha o mesmo nome que ele. Xuyan chama aquela garota de Snow e fala para ela ter respeito por Zhu, pois ele era seu marido. Zhu, ao ouvir aquilo, fica chocado que aquela beleza fascinante era sua esposa. Zhu fala para Xuyan que ela tem bons olhos, já que ela o escolheu como marido, e abraça as pernas dela, dizendo que sabia que ela ficaria triste ao vê-lo naquele estado. Snow chuta o rosto de Zhu, mandando parar de se esfregar na primeira senhorita, e pergunta se ele não se lembra mais das regras estabelecidas para ele. Xuyan então manda que parem de encenar e sigam para a mansão. Dentro da carruagem, Zhu pergunta a Xuyan se ela já ouviu falar sobre as regiões inacessíveis, e Snow manda que ele diga de onde ouviu falar sobre essas regiões, pois é impossível ele saber sobre elas. Xuyan menciona que ele nunca deve fazer essa pergunta novamente no futuro, pois ele não precisa saber. Ao chegarem na mansão da família Shu, Zhu pergunta por que ele não pode entrar pelo portão principal. Snow diz que o portão principal é exclusivo para membros do clã Shu e, como ele é um genro que não presta para nada, ele não tem qualificações para usá-lo. Zhu, ao ouvir isso, diz que Snow tem uma boca desagradável e aposta que o namorado dela tem um caso grave de herpes. Snow fica brava com isso e acerta Zhu com um soco. Xuyan diz que ela está sendo muito imprudente e pede a Snow para não tratá-lo dessa maneira no futuro, já que ele ainda é o genro do clã. Xuyan avisa Zhu que ele deve se preparar para encontrar o pai e a mãe dela, e manda que ele vá aos jardins para se limpar.
Ao se aproximar do pequeno lago que havia lá, Zoan olha seu reflexo na água e diz que seu rosto está todo bagunçado por causa do raio. Nesse momento, ele é empurrado com força para dentro do lago e se pergunta se o clã Shu está tentando matá-lo com um acidente para se livrar do genro inútil deles. Zoan finge que está se afogando, e, ao emergir do lago para ver quem estava tentando afogá-lo, ele vê Snow sorrindo para ele. Zoan se pergunta se aquilo é um esquema de sua esposa com um amante secreto. Então, ele finge estar morto naquele momento e Snow puxa ele, se perguntando se ela se livrou dele tão facilmente. Zoan agarra o pé dela e puxa Snow para dentro da água. O protagonista então segura ela pelas pernas e os dois começam a afundar lentamente no lago. Snow começa a ficar agitada, pois não sabe nadar, e então ela se afoga no fundo daquele lago. Zoan salva ela e a puxa para fora da água, e se pergunta o que ele deve fazer agora, pois alguém na mansão Shu queria matá-lo, tornando perigoso morar lá. No entanto, o protagonista não tem conhecimento algum sobre aquele mundo, e se ele fugir, provavelmente seria caçado como um criminoso, especialmente após o incidente de ontem com sua cunhada. Zoan, ao perceber que Snow não está se mexendo depois de um tempo, se aproxima dela e verifica os batimentos cardíacos, percebendo que não há pulsação. Rapidamente, ele começa a socorrê-la, pedindo para que ela não morra, pois não quer ser tratado como um assassino. Shuyan se aproxima e pergunta o que ele está fazendo, ordenando que ele se afaste de Snow. Ela então começa a curar Snow com suas habilidades, deixando Zu impressionado ao descobrir que sua esposa é uma mestre em artes marciais. Zoan chama-a de esposa e pergunta se ele também pode fazer aquilo, ao que Shuya responde que, por ele ser adulto já, seu talento é quase nulo, e pede para ele não chamá-la de esposa. Zoan compreende e a chama de querida. Snow acorda e começa a tossir a água que estava em seu interior. Shuyan pergunta o que aconteceu ali, e Zoan diz que ele tropeçou e caiu no lago, e Snow tentou salvá-lo, mas escorregou e caiu também. Como ele sabia nadar, ele a resgatou. Shuyan avisa que ele deve trocar de roupa e ir dormir, pois terá que acordar cedo no dia seguinte. Ao anoitecer, Zoan se aproxima do quarto de Shuyan e começa a ouvir a conversa dela com Snow. Snow pergunta por que Shuyan não confrontou Zoan sobre o ocorrido de ele ter dormido com a irmã dela. Shuyan responde que os eventos daquela noite foram muito bizarros e que discutirá o assunto com seus pais para decidir o que fazer com Zoan. Nesse momento, Zoan entra no quarto e Shuyan pergunta o que ele está fazendo lá àquela hora. Zoan responde que está indo para a cama, pois é natural que o marido durma com sua esposa. Shuyan fica irritado e lança um chute no rosto dele, enquanto Snow ri da cena, dizendo que parece que Zu esqueceu quem ele é, achando que pode se aproximar da primeira senhorita. Zoan se levanta e ri, pois o que ele fez foi um teste para descobrir se sua esposa e o antigo dono daquele corpo haviam consumado o casamento. Ele conclui que eles nunca avançaram no relacionamento, e agora ele pode recomeçar do zero com ela. E parecia que Shuya não queria que essa informação vazasse. Zoan começa a gritar alto, falando que nunca ouviu falar de uma esposa que se recusa a dormir com seu próprio marido. Shuya rapidamente manda ele calar a boca e fecha as portas. Zoan questiona por que ela se casou com ele se não quer dormir juntos. E diz que amanhã causará uma confusão nas ruas, reunindo uma tropa de batedores e anunciando a verdade para todos. Ele afirma que sua reputação já está em frangalhos de qualquer forma, e que não tem medo de piorá-la ainda mais, mas a reputação do clã Shu é diferente, pois é um clã nobre que possui a beleza número 1 da cidade. Shuyan diz que não dormirá com ele, mas permitirá que Snow faça companhia a ele naquela noite. Snow e Zoan ficam sem acreditar nas palavras de Shuya. Snow diz que é contra dormir com Zoan e pergunta se o que Shuya estava dizendo era brincadeira. Shuya responde que as mãos de Zu estavam em cima dela quando ele a salvou e que isso é responsabilidade de qualquer serva residente. Zu estava de boa ouvindo tudo aquilo e fica impressionado que sua esposa estava jogando outra mulher em cima dele. Snow então diz que está tudo bem e vai fingir que está sendo mordida por um cachorro. Zoan fala para ela esperar, pois vai despila e diz que se elas não têm vergonha, por que ele deveria ter? Ele diz que vai brincar até o fim. Após Zoan tirar sua roupa e avançar em cima de Snow, ele nota algo faltando no meio de suas pernas e grita alto, perguntando como ele não poderia ter sua ferramenta mágica. Snow começa a rir, falando que costumava pensar que ele era apenas um inútil, mas agora percebe que o superestimou,
pois ele nem mesmo é um homem completo, e diz que vai morrer de tanto rir. Zuan fica arrasado e destruído ao perceber que não é um homem completo e sai do quarto de Xuan desanimado. Ele diz que pode aceitar qualquer dificuldade naquele mundo, mas ao ver que falta a peça única que completa a dignidade de um homem, não faz mais sentido viver. Ele se pergunta se morrer ali poderia permitir que ele reencarne em outro mundo. Nesse momento, um mestre ancião aparece e diz que a virilidade de Zuan foi afetada por um feitiço de selamento único. Mas é possível remover esse selamento. Zuan, ao ouvir aquelas palavras mágicas, fica em choque e feliz por ainda poder recuperar sua masculinidade, e pergunta se aquele senhor tem uma solução para aquilo. O ancião joga uma toalha para Zuan e diz que aquele selamento foi colocado nele quando ele ainda era jovem. Ele explica que como o selo está localizado em uma área sensível, é extremamente delicado, e remover usando força externa pode resultar facilmente em danos internos. Zuan, ao ver melhor o rosto daquele ancião, se lembra das memórias do antigo dono, que aquela pessoa era chamada de Velho Mi. Na mansão do clã Shu, ele era responsável pela jardinagem e fica impressionado que ele era um mestre de alto nível. Zuan se aproxima do Velho Mi e implora para ele ajudá-lo e dar algumas dicas para ele. O Velho Mi fala que Zuan terá que confiar em sua própria força para remover o selo. Assim que o cultivo de Zuan alcançar o reino mestre e o Ki dele se tornar espiritual, Zuan naturalmente terá a capacidade de libertar o selo. Zuan fica chocado que ele deverá chegar ao reino mestre, pois ele sabe que não tem nenhuma habilidade para cultivo. Assim, ele teme que não será capaz nem de atingir o primeiro nível de cultivo daquele mundo. O Velho Mi fala para Zuan que realmente é inútil para ele cultivar usando técnicas comuns, mas o Velho Mi diz que possui uma técnica antiga e peculiar que é perfeita para Zuan. Zuan pergunta o que há de peculiar nessa técnica, e o Velho Mi responde que ele apenas precisa ser espancado. Quanto mais ele for espancado, mais facilmente sua força irá aumentar. Zuan fica chocado que uma técnica assim exista e pensa que o Velho Mi parece muito cauteloso, pois ele quer passar uma de suas melhores técnicas ao invés de usá-la ele mesmo. O Velho Mi pergunta a Zuan se ele vai querer treinar essa técnica ou não. E Zuan responde que obviamente vai querer, pois seu pequeno Zu deverá se libertar para conquistar o mundo das beldades. O Velho Mi joga o pergaminho da técnica secreta para ele e se despede. Zuan pergunta o motivo pelo qual o Velho Mi está o ajudando, já que eles nunca se falaram e nem são parentes. O Velho Mi diz que não tem muito tempo de vida e não deseja que aquela técnica seja enterrada com ele. O Velho Mi desaparece do local e diz que finalmente encontrou um corpo adequado depois de anos. Ele diz que quando Zuan chegar ao Reino Mestre, ele irá se livrar dele possuindo seu corpo e pegará tudo o que é dele, até mesmo sua esposa. Zuan, ao abrir o pergaminho, então não entende nada dele, e fica irritado falando que foi um grande idiota de acreditar nele, mas o sistema do teclado aparece, avisando que detectou o pergaminho secreto da montanha, o Sutra Nirvana da Fênix. E pergunta se Zuan deseja consumir para ativar uma função do teclado. Zuan responde que sim, e o pergaminho começa a se integrar dentro do teclado. Nesse momento, uma lolly aparece dizendo que o primeiro manual secreto foi obtido e Zuan deve apertar a tecla F2 para ativá-lo. A lolly fala que o sistema Fúria foi ativado e o sistema Loteria está disponível por conta do primeiro manual secreto ter sido encontrado. Zuan, ao ver aquela lolly falando com ele, agarra ela e pergunta se ele está sonhando. A lolly bate no prota mandando ele a soltar. Ela continua dizendo que como é a primeira vez que o usuário ativou uma função do teclado, ele receberá 3 bilhetes de loteria e poderá ser usado gratuitamente, e que a probabilidade de sortear em cada bilhete foi aumentada significativamente e as recompensas da loteria são aleatórias. Porém no futuro todas as recompensas da loteria serão baseadas no cultivo do usuário. Zu então pensa que isso parece os brindes de novos usuários que dão nos jogos. Ele então aperta o botão da loteria para começar a gastar seus bilhetes, e o teclado começa a piscar entre as teclas, e para na tecla Q, onde o sistema diz que ele ganhou a bola de deleite da herdeira. A lore explica que com esse item, quando uma mulher rica machuca o usuário, a dor se transforma em prazer, porém o dano infligido ao usuário não é diminuído, e se uma mulher infligir dano letal a ele, ele não morrerá, mas ficará com uma última gota de vida restante.
O sistema diz que ele poderá usar aquele item após apertar a tecla Q e pergunta se ele deseja continuar girando a loteria. Zu então diz que aquele item não serve para nada e clica no botão da loteria mais uma vez, e o teclado para na tecla B. O sistema diz que ele ganhou a adaga picada venenosa. A Loli cita que uma vez um homem lambeu aquela adaga inconscientemente enquanto a vitória estava ao seu alcance, e esta ação custou sua vida. E antes de morrer, a última coisa que ele disse foi picada venenosa. A Loli diz que o efeito daquela adaga é que qualquer pessoa ferida por essa arma morrerá imediatamente. Zuan fica feliz por ter ganhado uma arma roubada comparável a uma arma mágica, e mais uma vez aperta o botão da loteria, gastando seu último bilhete. Zu estava pensando que iria ganhar dessa vez. Porém o sistema apenas agradece ele por jogar na loteria, e Zuan fica irritado se perguntando se aquilo é o que eles chamam de alta probabilidade de ser sorteado, pois ele não tinha ganhado nada. Ele então começa a apertar repetidamente o botão da loteria mandando ele devolver seu bilhete, e o sistema avisa que o bônus acabou e que para jogar novamente na loteria, ele precisa de 100 pontos de fúria, e para ele conseguir esses pontos de fúria, ele deve irritar o máximo de pessoas que conseguir. Zuan, ao perceber que deixou o sistema consumir a técnica secreta Sutra Nirvana da Fênix, fica abismado, que não terá mais a felicidade do pequeno Zu, mas lembra que a Loli disse que ele precisa apertar a tecla F2 para ativar a técnica do primeiro manual. Após ele clicar na tecla F2, uma sensação calorosa é transmitida para o corpo de Zuan, e ele começa a sentir um poder novo surgindo dentro dele. O sistema avisa que o usuário treinou com sucesso o Sutra Nirvana da Fênix, e toda vez que ele preencher uma das 9 esferas de energia dentro de seu corpo, ele irá avançar um estágio de cultivo. Zuan então, ao ver que tinha conseguido o sistema de cultivo daquele mundo, queria testar seu novo poder, então ele soca a árvore com todas as suas forças. Logo após ele sente uma grande dor em sua mão por ter atingido a árvore, mas então o sistema avisa que por conta da técnica do Sutra Nirvana da Fênix, ele conseguiu aumentar um pouco uma das esferas localizadas em seu pé direito. Zuan, ao ver aquilo, fica indignado que ele precisa se machucar para aumentar seu nível, então ele tentou dar mais alguns socos na árvore, porém o efeito não foi grande coisa, e a energia dourada reunida na esfera não foi muito. Então ele conclui que, para preencher cada esfera rapidamente, ele precisará ser espancado por outra pessoa. A segunda senhorita da família Shu aparece chutando a porta do quarto de Zuan, e ele, ao vê-la, fica chocado e pergunta o que sua pequena cunhada está fazendo lá. Ela grita perguntando quem ele está chamando de cunhada e fica brava por sua irmã não ter punido ele pelo que ele fez com ela. Zuan, ao vê-la toda brava, diz que ela é adorável. O Anzal fica bravo e pergunta o que ele está olhando nela, chamando ele de cachorro. O sistema parece dizer que o usuário trollou Shu Anzal com sucesso e obteve 10 pontos de fúria. Zuan, ao ver os pontos de fúria aparecendo, compreende que, após enfurecer as pessoas, ele realmente ganha pontos de fúria. Então, Zuan, ao ver que sua cunhada tinha um temperamento terrível, aproveita essa chance para ganhar alguns pontos de fúria com ela. Zuan pergunta a ela por que os pais dela deram um nome tão bonito à sua irmã como Shuya, mas deram um nome terrível a ela como contra-ataque. Nesse momento, o Anzal fica enfurecida e Zuan ganha 666 pontos de fúria. Ela então grita dizendo que não tem paciência para explicar nada para ele e diz que tem contas para resolver com ele sobre a noite passada. Zuan finge não entender nada e diz que a noite passada foi apenas um mal-entendido e complementa dizendo que ela poderia ter chamado os guardas ou algo assim. Além disso, ele diz que não tem pensamentos obscenos por ela. O Anzal fica ainda mais irritada por ele estar contradizendo ela, e Zuan fala que, se ela continuar olhando e bufando daquele jeito, ninguém vai querer se casar com ela. O Anzal chega ao limite de seu estresse e lança um soco forte no rosto de Zuan, que é arremessado para longe e jogado em cima da parede. O Anzal diz que, por um momento, achou que ele tinha alguma habilidade, que estava decidido a irritá-la, mas no final ele era um fracote. Ela então assobia e chama seu mascote Lambibotas, e um cachorro enorme entra no quarto enfurecido. O Anzal manda ele morder Zuan com força, e Zuan começa a correr em volta da mesa, tentando escapar daquele cachorro louco. O Anzal manda ele parar de ser burro e apenas atravessar aquela mesa por cima. O cachorro então pula em cima de Zuan com vontade de rasgar seus membros. Zuan rapidamente convoca seu teclado e aperta a tecla B,
E nesse momento Zoom perfurou Lambibotas com a picada venenosa. Em um ataque, o cachorro foi derrotado. O Anzal fica brava reclamando com Zoom como ele teve coragem de matar seu mascote, e Zoom ganhou 233 de pontos de fúria. Nesse momento, o Anzal levanta e diz que ele iria pagar pela morte de seu cachorro e puxa seu chicote e lança um ataque em Zoom, que ao sentir a dor que aquele ataque causou, começa a se arrastar no chão. O Anzal explica que sua irmã estava preocupada que os outros a intimidassem, e então entregou uma arma para ela, chamada de Chicote das Lamentações, na qual, se a pessoa for atingida, ela sentirá uma dor 10 vezes maior do que o normal. A barra de energia de Zoom aumentou um pouco, e Zoom se pergunta se ele conseguirá aumentar o seu nível várias vezes com aquele chicote. O Anzal então senta na cadeira e propõe uma aposta com Zoom. Se ele conseguir aguentar 3 golpes do seu chicote e não gritar de dor, ela não vai culpá-lo por ter matado Lambibotas. Zoom chama ela de pervertida, dizendo que ele é um homem sério, porém ela quer que ele sofra pelo seu chicote. Zoom aceita a aposta e pede para ela esperar um pouco, para ele se preparar. Zoom pega a bola de deleite da herdeira e a usa em seu corpo. Então, Zoom manda o Anzal começar. Ela então lança um ataque em Zoom, e ele sente uma onda de prazer. O Anzal manda ele gritar, pois ele não precisava ficar se segurando. Porém, Zoom fala para ela dar mais 2 chicotadas nele, e o Anzal fica confusa, se perguntando como ele consegue suportar a dor do seu chicote das lamentações. Ela se pergunta se seu chicote se quebrou, pois ela tinha batido em Zoom 3 vezes e ele não gemeu nenhuma vez. Zoom então se levanta e diz que ganhou a aposta. Nesse momento, sua cunhada manda ele dar uma chicotada nela, e Zoom se pergunta se ela está falando sério, pois não vai se segurar. Ela diz que sim, mas não é para acertar o rosto dela. Zoom fala para ela se virar e lança uma chicotada nela. O Anzal então grita de dor e pergunta a Zoom como ele conseguiu aguentar a dor. Ele responde que um homem de verdade nunca grita de dor. O Anzal fala que subestimou ele e diz que ele venceu e não o culpa por ter matado Lambibotas. Ela caminha para sair do quarto, mas Zoom manda ela esperar e diz para ela dar mais algumas chicotadas nele, propondo outra aposta. Se ele vencer, ela não terá mais permissão para criticá-lo por ter subido na cama dela. O Anzal nega e diz que não fará isso. Zoom diz que se ele perder, ele vai lamber os sapatos dela, e já que ela está de mau humor, isso será bom para se divertir um pouco. Ele manda ela chicoteá-lo, e o Anzal fala que ele é um pervertido, mas aceita a aposta. Então ela começa a chicoteá-lo novamente e fica em choque que ele não estava gritando de dor. Zoom fala novamente que sente dor, mas um homem de verdade não grita, e faz outra aposta com ela. Se ele ganhar, ela deverá chamá-lo de cunhado, e se perder, ele será seu escravo por 1 ano. O Anzal fica hesitante, mas aceita. Ela dá outra chicotada nele, e Zoom geme de prazer. Nesse momento, o Anzal sai do quarto de Zoom rapidamente chamando de pervertido. Zoom, ao ficar sozinho, o velho me aparece ao seu lado e nota que Zoom tinha alcançado o 2º estágio de cultivo e estava quase no pico da 3ª etapa. Ele diz que o Chicote das Lamentações é uma arma formidável, para Zoom ter conseguido aumentar tanto seu cultivo. Zoom fica surpreso que o velho me apareceu ao seu lado e pensa que ele estava o espionando de longe. Zoom pergunta o que ele quer dizer com o 2º estágio de cultivo, pois não conhecia nada sobre os níveis de cultivo daquele mundo. Mas nesse momento, o sistema aparece avisando que o tempo de uso da bola de deleite da herdeira expirou, e Zoom desmaia de dor. Ao acordar, o velho me diz que estava se perguntando como Zoom estava aguentando a dor do Chicote das Lamentações e conclui que ele estava usando sua grande força de vontade para resistir. Ele entrega 2 frascos de remédio para Zoom, mandando se recuperar nos próximos dias, e sai do quarto de Zoom. Zoom, ao ver que ganhou 1444 pontos de fúria de Anzal, fica extremamente feliz, pois agora poderá jogar na loteria. Do lado de fora do quarto de Zoom, Snow estava observando Zoom deitado ferido pelo chicote da 2ª senhorita. Ela então diz que, após receber tantas chicotadas, ele definitivamente não vai conseguir sobreviver aos ferimentos, e diz que se ele morrer pelo chicote, ela não precisará agir pessoalmente e não correrá o risco de se expor. Snow sai do local e aparece em um quarto escuro. Ela escreve uma carta para um desconhecido chamando de Jovem Mestre,
dizendo para ele não se preocupar, que a primeira senhorita Shuya ainda permanece imaculada e que ela ainda não dividiu o quarto com Zuan. Ela fala que acredita que vai se livrar de Zuan logo. Snow complementa escrevendo que acha que Shuya nutre suspeita por ela e, por isso, seu jovem mestre deve terminar sua missão logo, para que não dê nenhum problema. Snow coloca a carta em um pássaro e manda entregá-la ao jovem mestre. Zuan, após sortear várias vezes na loteria do teclado, ganha apenas um obrigado por jogar todas as vezes. Ele então começa a lavar suas mãos e grita dizendo posse do imperador, uma fala que ele leu em uma novel em sua antiga vida, que fazia a pessoa ter sorte após lavar suas mãos. Ele aperta mais uma vez o sistema de loteria, onde o teclado para na tecla 1, avisando que ele ganhou um fé no irmão primavera. A Loli fala que nos tempos antigos do cosmos, há muito tempo existe um ditado famoso, segundo o qual se você tiver fé no irmão primavera, você ganhará a vida eterna. Ela explica que aquele frasco irá restaurar sua saúde rapidamente, e enquanto o usuário estiver vivo, até as feridas mais mortais serão curadas. Zuan começa a beber aquele frasco e aperta novamente o botão da loteria, onde ele ganha uma pílula que irá limpar e refinar a medula do usuário, melhorando drasticamente a qualidade do corpo e aumentando seus ganhos. Então, Zuan fica maravilhado com os ganhos que teve e pega a pílula e a consome. Zuan começa a sentir que está prestes a romper um nível, e nesse momento o sistema avisa que as qualificações do hospedeiro foram melhoradas, e Zuan adormece rapidamente. Em seu sono, ele se lembra de tudo o que aconteceu com o antigo dono do corpo. Ele era um plebeu órfão que foi criado por sua tia e tio, e se pergunta por que um clã poderoso como o clã Shu aceitaria uma pessoa inútil como ele como seu genro. Ele conclui que deve haver uma conspiração. No outro dia, ele é acordado com um balde de água jogado em seu rosto e uma voz dizendo que está na hora dele ir ver o mestre e a senhora da mansão no salão ancestral. Zuan grita com a pessoa, perguntando se foi ele que jogou água nele. Aquela pessoa desconhecida se chamava Diao e diz que Zuan não é um dos mestres da mansão Shu, e por isso não deve receber nenhum tratamento adequado, e diz não tem ideia do motivo pelo qual a primeira senhorita ter escolhido ele como marido. Diao pergunta por que Zuan está encarando-o tanto e diz que, se quiser, Zuan pode tentar bater nele com as duas mãos. Nesse momento, Zuan lança um soco no rosto de Diao e pergunta o que está acontecendo com aquele mundo, pois todos ficam pedindo para ele bater neles. Diao fica irritado e Zuan ganha 537 pontos de fúria. Um dos guardas da família Shu chega e diz que todos estão esperando Zuan no salão ancestral. Ao ver os ferimentos do chicote das lamentações em Zuan, ele fica chocado e pergunta se ele está ferido. Zuan responde que está muito machucado e não consegue se levantar da cama. O guarda manda trazer uma maca para levá-lo ao salão ancestral. Zuan é carregado pelos guardas em cima da maca até o salão ancestral. Chegando lá, Zuan percebe a presença da melhor amiga de Shuyan, Pei Miyama. A mãe de Shuyan pergunta se Zuan sabe por que está ali, e ele diz que é claro que sabe, é porque subiu na cama de sua cunhada na noite de núpcias. Ela fica irritada por ele estar dizendo isso com tanto orgulho, e Zuan ganha 254 pontos de fúria de Kim Van-Hu. Ele nega e diz que sabe que merece um castigo de 1000 motes por ter cometido um ato tão desprezível. Foi por isso que ele permitiu que a segunda senhorita Wanzhao chicoteasse-o com o chicote das lamentações, assim obtendo o perdão dela. Então, o segundo irmão de Shuzongtia, o pai de Shuya, fala que há vários rumores circulando na cidade Lua Brilhante de que Zuan agarrou as duas irmãs ao mesmo tempo. E se eles não punirem ele, os rumores só irão aumentar. Nesse momento, Wanzhao entra no salão e grita dizendo que ele não fez nada com ela naquela noite, e por isso não precisa aplicar uma punição a ele. Ela se aproxima de sua mãe e diz que realmente usou o chicote das lamentações para bater em Zuan, e ele não gritou nenhuma vez, então ela concorda em perdoá-lo. Pei Miyama pergunta a Shuyan se Zuan é um especialista que está escondendo suas verdadeiras habilidades, pois aguentou a dor do chicote das lamentações, mas Shuyan nega, dizendo que ele não tem nenhum cultivo, e por isso, não pode ser um especialista. Nesse momento, o ancião grita dizendo que todos sabem como o chicote de Wanzhao é poderoso e que até eles não aguentariam a dor. Ele se pergunta como uma pessoa comum como Zuan conseguiu aguentar e conclui dizendo que Zuan manipulou a ingênua Wanzhao na tentativa de escapar de sua punição, e por isso devem puni-lo de acordo com as regras do clã.
Outra pessoa chega ao salão avisando que há uma mulher do distrito da Harmonia Vermelha causando um grande tumulto, pois insiste em ver Zua. Kim Van-Hu grita dizendo para trazê-la imediatamente. Snow dá um sorriso sinistro, dizendo que veio preparada para o julgamento de Zua. Uma mulher com um corpo esbelto entra no salão e pula em cima de Zua, dizendo que ele é um homem sem coração. Após brincar com ela, ele disse que não tinha dinheiro para pagar, mas prometeu levá-la como concubina para sua casa, e que ela poderia até se tornar uma irmã das senhoritas Shu. Ela chora, dizendo como ele pode abandoná-la. Kim Van-Hu, ao ver aquela cena, fica irritado e pergunta o que Zuan tem a dizer em sua defesa. Zuan pergunta o nome daquela mulher que estava se jogando em cima dele, e ela diz que Zuan chamava de Flor da Primavera todas as vezes que se encontravam. Então, Zuan pergunta quanto deve pelos serviços dela, e ela responde que eles ficaram por meio mês, totalizando 30 pratas. Zuan fala que isso é muito barato, mas vai dar a ela 300 pratas agora. Ele pede a Shuyan que empreste a ele 300 pratas, pois não tem dinheiro consigo. Shuyan manda os servos pegarem o dinheiro. Zuan diz que a última mulher que ele levou para casa foi enviada para o acampamento militar, mas ela não conseguiu aguentar, então essa mulher deve ficar no lugar dela, pois Shuyan é uma esposa perfeita em quase todos os sentidos. Sua única falha é idolatrar demais Zua e ter um pouco de ciúme. Da última vez que ele levou uma mulher para casa, Shuyan inventou uma história que a enviou para o acampamento militar para entreter os soldados. Nesse momento, Shuyan manda os guardas pegarem aquela mulher e levarem-na para o acampamento militar. A mulher grita dizendo que tudo o que disse é mentira e que não conhece Zua. Ela pede para Diao dizer algo, pois não queria ir para o acampamento militar. Diao grita com ela, dizendo para ela não tentar caluniá-lo, pois as forças do clã Shu têm padrões morais, e por isso não teria como ele ter feito aquilo. Nesse momento, Shu Zongtian se levanta e pergunta se ele havia mandado ela fazer aquele teatro. A mulher diz que ele deu a ela 20 pratas e disse que ganharia mais se completasse o serviço. Diao então começa a se ajoelhar e pede perdão a Zongtian, dizendo que foi instruído a fazer aquilo. Snow transmite uma aura assassina para Diao para que ele não fale mais. Diao fala que uma pessoa falou com ele do outro lado de uma parede e subornou-o para fazer isso. Zongtian diz que, considerando que Zuan foi acusado injustamente e já foi punido, o assunto está encerrado. Porém, como ele se envolveu em todos os assuntos ruins e para garantir que ele não cause mais problemas no futuro, ele será enviado para a Academia Lua Brilhante. Na tarde daquele dia, Zuan já havia retornado ao seu quarto e estava planejando gastar os pontos de fúria que conseguiu acumular para jogar na loteria. Nesse momento, Wan Zhao entra no quarto chamando Zuan e pede desculpas a ele. Ela concordou em esquecer o que aconteceu naquela noite, mas falhou em protegê-lo. Por isso, ela promete que, no futuro na academia, irá protegê-lo, pois ela também estará lá. Após Zuan jogar na loteria pelo teclado, ele acaba conseguindo uma garrafa de veneno que, quando atingir um alvo, causa um efeito paralisante, ignorando todas as defesas do alvo. Nesse momento, um jovem aparece correndo com um cobertor, chamando Zuan de jovem mestre. Ele diz que Zuan irá pegar um resfriado estando ali fora e, por isso, trouxe um agasalho para ele. Zuan pergunta quem ele é, e o jovem explica que ele é o companheiro de estudos de Zuan chamado Shen. Zuan pergunta a ele se sabe por que foi escolhido como genro daquela família, e Shen responde que a senhorita o escolheu como genro porque o achou bonito. Zuan conclui que, se Shuya o escolheu pessoalmente, ele pode eliminar a ideia de que ela está por trás de seus incidentes de assassinato. Zuan pergunta também se Shen sabe se há algum médico bom naquela cidade, e Shen diz que é o médico divino Ji, o mais famoso em todo o continente, pois ele pode tratar qualquer doença. Ao ouvir isso, Zuan se levanta rapidamente e diz para Shen levá-lo até onde o médico Ji reside. Ao chegarem lá, havia muitas pessoas reunidas em volta da casa do médico Ji, e Shen explica que elas estavam lá para ver a senhorita Ji, filha do médico Ji, que é uma beldade deslumbrante e também oferece consultas gratuitas para os pobres, o que a torna incrivelmente popular na cidade. O médico Ji sai de sua casa e reclama do barulho que aquelas pessoas fazem, dizendo que nem pode dormir em paz. Após Zuan se safar da punição do clã Shu por ter ido para a cama de sua cunhada nas noites de núpcias, ele descobre que há um médico divino na cidade Lua Brilhante. Então,
Zuan rapidamente sai correndo para encontrá-lo, pois ele precisava descobrir se havia outras chances de recuperar sua ferramenta entre as pernas que havia sido selada. Na residência do médico Ji, ele havia saído de sua casa e gritado para aquela multidão de gente que eles estavam fazendo muito barulho. Nesse momento, uma pessoa pergunta a ele onde está a filha dele, pois a senhorita Ji sempre atende sem precisar pagar a consulta. O médico Ji fica irritado, pois por causa de sua filha, seu negócio havia tido prejuízo recentemente, já que ela estava tratando aquelas pessoas de graça. Ele diz que mandou sua filha para fora da cidade em busca de ervas para ela parar de interferir nos seus negócios. Ele diz ainda que aqueles que querem ser tratados devem pagar 100 taéis de prata de taxa de consulta ou concluir uma tarefa designada por ele. O homem fala que não tem o dinheiro para pagar a consulta e que ele deveria ter piedade deles. O médico Ji responde que ele está sofrendo de pobreza e essa doença está além das habilidades dele. Nesse momento, outro homem aparece na frente do médico Ji e diz que havia encontrado recentemente um produto de qualidade para ele. Ele entrega ao médico Ji uma revista com conteúdo que a pessoa só lê pela história. O médico Ji pega a revista e diz que vai tratar a doença dele mais tarde. Zuan, ao ver aquilo, fica chocado que aquele tipo de suborno funcionava nele, pois se soubesse, teria desenhado as melhores obras-primas de seu mundo para dar ao médico Ji. Então ele grita com o médico Ji, perguntando por que ele está sendo favorável àquela pessoa sem ela ter dado o dinheiro da consulta. O médico Ji responde que não é da conta de Zuan, e que se ele quer uma consulta, ele deve pagar ou completar uma de suas tarefas, que era ir atrás de itens do lobo rasgador de bunda para ele fazer seu medicamento de refinamento de QI. Zuan fala para Cheng que o médico é muito arrogante e se ele não tem medo de ser espancado. Cheng responde que nos últimos anos muitas pessoas tentaram forçar o médico Ji a tratá-los, mas o médico Ji derrotou todos eles. Ele também menciona que existem muitos especialistas que estão em dívida com ele, até mesmo o Lorde da cidade. Zuan pergunta se há alguma maneira de concluir aquela tarefa do médico Ji. Cheng diz que todo lobo rasgador de bunda está pelo menos no segundo K estágio, e que encontrar o item que o médico Ji precisa é muito raro, já que entre 10 lobos, apenas um deles deverá ter o item. A pior parte é que os lobos sempre andam em alcateias de centenas ou dezenas deles. Cheng complementa falando que os lobos rasgadores de bunda têm esse nome, pois são habilidosos em enfiar suas presas afiadas na bunda do alvo. Zuan manda Cheng voltar para a mansão da família Chu e diz para ele não dizer a ninguém que ele veio para aquele local. Zuan aparece na frente do médico Ji com uma máscara e pergunta se ele conseguir completar a missão dele. Ele conseguirá tratar a sua doença. O médico, ao olhar para Zuan, diz que a virilidade dele é algo pequeno de se resolver e que não é como se ele tivesse uma doença terminal. Zuan diz que vai aceitar a tarefa e pergunta onde ele pode encontrar aqueles lobos. O médico Ji fala que há um lugar chamado Vale do Lobo, fora da cidade, e diz que Zuan é muito fraco e só estará dando a sua bunda para aqueles lobos se fizer isso. Ele joga um medicamento para Zuan e diz que aquilo poderá salvar a vida dele se ele estiver ferido e que se as coisas derem errado, ele deve fugir. Zuan, ao chegar fora dos portões da cidade, vê duas garotas fofas de raças diferentes e fica impressionado com elas, dizendo que achava que elas só existiam em fantasias. Nesse momento, um desconhecido aparece atrás de Zuan e pergunta se ele não o conhece mais, dizendo que ele era o Flor de Ameixeira 12 e que eles já beberam e apostaram juntos. Ele pergunta a Zuan para onde ele está indo àquela hora. Zuan, ao vê-lo, lembra que aquela pessoa era a que o prendeu na árvore e fez ele ser atingido pelo raio, assim matando o antigo dono daquele corpo. Zuan fala que está indo para o Vale dos Lobos buscar alguns itens. O Flor de Ameixeira 12 sorri e diz que é uma coincidência, pois ele também está indo para lá, e manda eles irem juntos. 12 relembra que falhou na missão de eliminar Zuan, e por isso foi severamente punido por seu mestre. Já que Zuan sobreviveu ao raio, porém agora ele vai jogar Zuan dentro da alcateia de lobos, e ninguém irá descobrir o paradeiro dele. Nas montanhas, Zuan estava caminhando em direção ao Vale dos Lobos. Zuan conclui que por meio do Flor de Ameixeira 12, ele descobrirá quem está querendo matá-lo. Ele pergunta a 12 qual é o nível de cultivo atual dele, e 12 fala que está no segundo estágio de cultivo. Puxando Zuan para perto, 12 diz que vai protegê-lo, já que Zuan não tem nenhum cultivo. Zuan comenta que 12 deve ser o mais forte de seus irmãos, já que ele estava naquele nível. 12 sorri e diz que o mais forte deles é seu 13º irmão, o Flor de Ameixeira 13, que está no terceiro estágio de cultivo. Nesse momento, uma figura desconhecida aparece atrás das árvores observando-os.
12 nota rapidamente a presença daquele desconhecido e pergunta para onde o irmão Tan estava indo com tanta pressa. O irmão Tan pergunta se 12 estava ali para capturá-lo e fica em posição de batalha. 12 sorri e responde que nunca faria isso, já que ele salvou sua vida uma vez. Ele diz que é apenas um mal-entendido entre ele e o chefe da gangue e que ele só precisa esclarecer as coisas com o chefe para não precisar mais ficar fugindo. O irmão Tan fica furioso e diz que o chefe da gangue tirou sua esposa dele e agora a obriga a ficar o servindo. Por isso, ele está sendo caçado por seus irmãos a mando do chefe, que quer vê-lo morto para que sua esposa nunca mais pense em voltar para ele. Ele pede um favor a 12 para que ele traga o dinheiro que estava guardando escondido em sua casa, pois ele não pode voltar para a cidade. Ele promete dar metade do dinheiro para 12 se ele o ajudar. 12 diz que está ocupado no momento, pois está acompanhando Zuan até o Vale dos Lobos. Ele pede para o irmão Tan esperar até que ele termine. O irmão Tan decide ajudar 12 com Zuan e puxa sua espada, caminhando em direção a ele. Porém, nesse momento, uma espada atravessa o corpo do irmão Tan. 12 diz que seria burro deixar o irmão Tan vivo ali, já que além de pegar todo o dinheiro dele, ele também receberá uma recompensa pela morte dele do chefe da gangue. 12 manda Zuan não se preocupar com aquela cena, pois aquela pessoa era um traidor da gangue deles. Ele pergunta a Zuan por que ele está indo para o Vale dos Lobos, e Zuan responde que é por causa da tarefa do médico Ji. 12 começa a transmitir uma aura assassina e sorri, dizendo que Zuan ficou mais idiota depois que o raio atingiu a cabeça dele, já que ele não tem nenhum cultivo e quer enfrentar os lobos. Além disso, ele caiu em sua armadilha mais uma vez. 12 lança um chute em Zuan, acertando-o fortemente e fazendo-o cair no chão. 12 coloca o pé em cima de Zuan e diz que dessa vez ele não conseguirá escapar da morte, como aconteceu da última vez em que ele o amarrou na árvore. Zuan pergunta por que ele está fazendo isso, já que nunca ofendeu ninguém. 12 responde que ele não precisa saber e manda Zuan perguntar ao rei Yama quando chegar ao submundo. Porém, 12 diz que, se Zuan disser como é o corpo da primeira senhorita Shuyan, ele dará uma morte indolor para Zuan. Zuan ouve aquilo e pergunta se ele está falando de sua esposa. 12 diz que, se ele não quer falar dela, ele vai brincar um pouco com ele, e começa a desamarrar sua calça, mas Zuan puxa a espada de 12 que estava no chão e lança um ataque nele, que perfura todo o seu corpo, fazendo 12 desmaiar de dor. Depois disso, Zuan começa a arrastar 12 para o Vale dos Lobos, que estava ali perto, com vários lobos rasgadores de bunda. 12, ao acordar e ver Zuan sorridente, começa a gritar, perguntando como ele se atreve a humilhá-lo daquela forma, fingindo-se de fraco. Zuan ganha 777 pontos de fúria do sistema e então coloca a adaga no pescoço de 12, perguntando a ele quem o contratou para eliminá-lo. 12 diz que foi uma ordem do chefe da gangue, Mei Xiaofeng, e que a pessoa misteriosa que ordenou o assassinato estava vestida com uma capa preta da cabeça aos pés. Zuan fica pensativo, pois além de Snow, agora havia outra pessoa tentando eliminá-lo, e se pergunta por que tantas pessoas querem sua cabeça. 12 puxa uma faca escondida entre seu braço e ataca Zuan com vontade de massacrá-lo. Mas Zuan consegue desviar e pega um pedaço de pedra gigante que estava ao lado, jogando-o em cima de 12, que é arremessado para dentro do Vale dos Lobos. 12 é cercado por vários lobos rasgadores de bunda que começam a atacá-lo. 12 grita de dor e diz que seus irmãos se vingarão dele. Zuan, ao ver 12 ser mastigado por aqueles lobos, começa a rir e diz que resolverá as coisas com a gangue dele eventualmente, mas ele não estará naquele mundo para ver isso acontecer. Zuan sai do local e começa a jogar na loteria. Após receber os pontos de fúria de 12, ele diz que gastou mais de 4.000 pontos, mas só conseguiu 5 pílulas de limpeza da medula. Ele comenta que se livrou de 12 muito rápido, pois poderia ter ganhado mais pontos de fúria com ele. A Loli aparece e diz que como o usuário obteve pílulas de medula suficientes para elevar o talento de cultivo ao nível máximo, aquele item não aparecerá mais na loteria como parte das recompensas, mas poderá ser comprado na loja, que foi desbloqueada agora e custará 10.000 pontos de fúria. Zuan pergunta a Loli se ele consumir todas aquelas pílulas de uma só vez, o efeito será duplicado. A Loli sorri e diz que talvez ele consiga. Então, Zuan consome todas aquelas pílulas e caminha para dentro do rio para que as impurezas de seu corpo saiam e ele não fique sujo. Nesse momento, seu corpo começa a entrar em colapso devido aos efeitos múltiplos das pílulas. Ele xinga a Loli por tê-lo enganado e desmaia, caindo no fundo do rio. Em outro local, uma beldade é vista tomando banho em um lago no meio da floresta.
Nesse momento, Zuan emerge e bate a cabeça na pedra. A garota grita perguntando quem estava a observando, e Zuan, ao vê-la, diz que ela parece muito fofa. Ele complementa dizendo que estava de passagem coletando ervas, mas foi atacado por bestas e acabou caindo no rio e ficando inconsciente. Ele diz que não estava espiando ela, pois não achava que encontraria uma garota tomando banho naquele rio. A garota fala que estava coletando ervas também e pede para Zuan se virar para que ela possa se vestir. Zuan diz que está tudo bem e se vira, mas depois começa a nadar para mais perto dela para espiá-la. Nesse momento, a garota sai do local em que estava, puxa o braço de Zuan e manda ele começar a correr. Um rinoceronte louco de olhos vermelhos, uma besta do quarto estágio, aparece enfurecido e vai atrás deles. A garota diz que aquele rinoceronte estava perseguindo ela há um tempo e pede desculpas a Zuan por tê-lo envolvido naquilo. Zuan diz que entende e começa a olhar para o decote dela, dizendo que é muito grande. Enquanto os dois estavam fugindo do rinoceronte enfurecido, a garota diz que o efeito já deve estar sendo aplicado. O rinoceronte passa por cima de uma pedra gigante, e quando estava chegando perto deles, a besta começa a ficar confusa e desmaia. Ela explica que havia colocado um pouco de sedativo naquele rinoceronte quando estava sendo perseguida, e que esse sedativo foi dado pelo seu pai como forma de proteção contra pervertidos. Zuan pergunta se o pai dela é o famoso médico Ji, e ela diz que sim, que seu nome era Ji Xiaoxi. Logo em seguida, manda Zuan parar de olhar para seu decote e manda ele se virar. Ele então se vira rapidamente e diz que não está olhando. Xiaoxi pergunta a Zuan o motivo de uma pessoa sem cultivo igual a ele estar naquele local para coletar ervas, e Zuan explica que veio atrás dos lobos rasgadores de bunda. Xiaoxi diz que aqueles lobos são bestas que costumam andar em alcateia e são muito rancorosos, e que Zuan, uma pessoa comum, não poderia derrotá-los. Mas Zuan fala que se ele for tentar bater de frente com eles, realmente será uma tarefa impossível. Então ele olha para o rinoceronte e diz que tem uma estratégia que poderá ser aplicada agora, e pergunta se Xiaoxi tem um lenço para emprestar. O rinoceronte, após acordar do sedativo, observa Zuan o irritando e avança em cima dele. Zuan então começa a correr para o Vale dos Lobos e se pendura em um cipó da árvore que havia naquele local. Então o rinoceronte passa por ele e cai dentro do local onde havia os lobos rasgadores de bunda. Os lobos avançam em cima do rinoceronte e atacam em conjunto aquela besta. Zuan, ao ver aquilo, fica impressionado como a natureza pode ser implacável às vezes, e Xiaoxi pergunta o motivo dele ter feito aquilo. Ele diz para ela apenas observar. Enquanto o rinoceronte era atacado em sua bunda, os lobos percebem que havia uma adaga venenosa naquele local, e então, um por um, começam a morrer por conta do veneno. Xiaoxi, ao presenciar aquilo, pergunta o que Zuan tinha feito com o rinoceronte. Zuan diz que apenas colocou o veneno em sua adaga picada venenosa. Xiaoxi fica impressionada e diz que ele é incrível por ter derrotado vários lobos tão facilmente, e pede um favor a ele para que ele possa vender os itens dos lobos, pois seu pai estava precisando para preparar um remédio. Ela pergunta se ele pode vender cada um dos itens por 15 pratas. Zuan então concorda em vender aqueles itens para ela, já que ele poderia também pagar a consulta do médico Ji. Então ela agradece Zuan, falando que seu pai vai ficar muito feliz, e Zuan diz que ela pode tratar aquilo como um presente, já que ela o ajudou muito também. Zuan se pergunta se o médico Ji ficará bravo se descobrir que ele tirou 150 thalers de prata de sua filha. Xiaoxi então manda Zuan acompanhá-la até sua casa, para que seu pai possa tratar sua doença, pois ela também percebeu que Zuan não tinha sua masculinidade presente. Nessa hora, Zuan ouve sons de espadas colidindo. Devido à melhoria em seu cultivo, ele conseguia escutar sons à distância. Ele manda Xiaoxi se esconder, pois estavam vindo em sua direção. Uma carruagem estava sendo atacada por um grupo de mercenários, que havia derrotado a maioria dos soldados que estavam nela. Os mercenários dizem que ninguém irá sobreviver, no entanto, a antiga beldade número 1 da cidade, que estava presente na carruagem, viverá mais um pouco para se divertir com eles. O soldado diz para o mercenário não ser rude com a Madame Yu, pois senão o clã Yu irá destruir aqueles mercenários dos Ventos Negros. Xiaoxi explica que aquele grupo de mercenários é famoso na cidade Lua Brilhante, e que parece que o líder deles, Shen Xuan, que está no 7º estágio de cultivo, não estava presente naquele momento. Os mercenários notam a presença de Xiaoxi escondida e a puxam pelo braço, falando que ela é muito bonita. No momento em que ele ia tocar em Xiaoxi, Zuan convoca o seu teclado e seleciona a garrafa de veneno, jogando-a nos bandidos.
Porém, o mercenário corta aquele frasco de veneno com sua espada e pergunta se Zuan queria matá-lo com apenas um frasco de veneno. No entanto, ele inala aquele veneno por causa do vento que Zuan fez balançando 2 folhas. Então os mercenários começam a ficar paralisados. Zuan amarra cada um daqueles mercenários e pergunta o que eles irão fazer agora que estão presos, colocando o pé em cima do mercenário. Os outros bandidos começam a ficar furiosos com ele, e Zuan ganha vários pontos de fúria deles. Ele diz que quanto mais eles ficam furiosos, mais feliz ele vai estar, e começa a bater naqueles mercenários para que eles compensem ele com pontos de fúria por ter feito ele gastar uma garrafa de veneno. Os soldados da família Yu agradecem Zuan por tê-los ajudado, e Zuan pergunta como eles pretendem recompensá-lo pela ajuda, e começa a caminhar em direção à carruagem, dizendo que um guarda como ele não tem dinheiro suficiente como recompensa. Porém, a anfitriã que está dentro da carruagem deve ter, pois ela tem a palavra final lá. O guarda então grita dizendo para Zuan não abrir a carruagem. Mas nesse momento, Zuan já tinha aberto a cortina que estava cobrindo a carruagem, e ao olhar para a mulher que estava sentada lá, fica paralisado com tamanha perfeição. A mulher diz que Zuan é bem direto com suas palavras, e diz que como compensação por salvar sua vida, ela oferecerá 10.000 thalers de ouro, e pergunta se aquela quantia é suficiente. Zuan fala que o dinheiro é necessário, porém ele também quer ela, e pergunta se ela está disposta a caminhar com ele na floresta para passarem um tempo sozinhos, falando sobre seu amor. Ela então concorda com Zuan e pergunta se ele insistiu em trazê-la para dar apenas uma caminhada em volta da floresta ou se ele quer dizer algo. Zuan diz que há um traidor entre os guardas dela, pois os bandidos sabiam que ela estava dentro da carruagem, e é muito coincidência que ocorreu uma emboscada justamente quando ela estava com os guardas mais fracos. Ela diz que compreende e puxa uma jade de seu decote, dizendo que se Zuan precisar de alguma ajuda no futuro, ele pode apresentar aquela jade no clã Yu, que ela irá ajudá-lo. Zuan pega a jade, agradece e diz que se ela quiser saber quem é o traidor entre os guardas, ela deverá dizer àqueles bandidos que eles serão torturados até a morte se não confessarem que era o seu cúmplice. Zuan se despede da senhorita Yu e diz para ela não falar que foi ele quem a ajudou, e que quando ele tiver tempo livre, irá visitá-la. Ao voltarem para a cidade brilhante, Xiaoxi é recebida por várias pessoas pedindo para que ela os examine, e pede para Zuan ir na frente para se encontrar com seu pai. Zuan, ao chegar na residência do mestre Ji e pagar a consulta, está deitado em uma cadeira sem suas calças para que o médico Ji o examine. O médico Ji diz que ele foi atingido pela palma cortante do pulso yin-yang e diz para ele não se preocupar, que o método de remover o selo é muito simples. Zuan pergunta se o método é chegar ao reino mestre, e então o médico Ji diz que Zuan já sabia como resolver o problema, mas mesmo assim foi lá fazer uma consulta. Zuan começa a gritar, dizendo para ele devolver seu dinheiro, pois não teria feito uma consulta se ele pudesse chegar ao reino mestre tão facilmente. O médico Ji então diz que há alguns métodos alternativos para resolver o problema, mas não será nada fácil. Ele caminha em direção a um armário e manda Zuan olhar bem para aquilo, e ao abrir, diz que aquilo era sua coleção favorita de roupas íntimas que ele possui das mulheres mais famosas da cidade, e que gosta de colecionar todos os tipos de roupas íntimas de mulheres bonitas. Se Zuan conseguir trazer a peça de roupa íntima de Qin Wanhu, a mãe de Shuyan, ele fará o remédio para remover o selo de Zuan. Zuan começa a gritar, dizendo que já pagou a taxa de consulta e ele deveria ajudá-lo a curar sua doença. Porém, o médico Ji joga Zuan para fora de sua casa e diz que a taxa de consulta é uma coisa, e a taxa de tratamento é outra, e que sabe que Zuan não tem mais dinheiro, por isso está dando um tratamento especial e um desconto disfarçado. Zuan fica irritado, dizendo como ele pode se chamar de médico agindo daquela forma, tendo fetiche por roupas íntimas e ainda mais querer que ele pegue uma de sua sogra. Nesse momento, Cheng aparece chamando Zuan e diz que hoje é o dia em que voltam as aulas na Academia Lua Brilhante e que ele não deve se atrasar, colocando a roupa da academia em Zuan. Ao chegarem na Academia Lua Brilhante, Zuan diz que aquela academia é bastante luxuosa. Cheng fala que aquela academia tem o propósito de nutrir indivíduos talentosos para futuros serviços na corte imperial, mas Zuan já havia desaparecido de seu lado. Zuan diz que passou mais de 20 anos estudando desde o jardim de infância até a universidade, e por isso não quer entrar em uma escola nunca mais. Ele chega a um local próximo à academia e começa a jogar na loteria do teclado. Porém, ele ganha apenas um obrigado por jogar várias vezes, e após gastar 22.000 pontos de fúria, ele ganha 16 frutas de Qi, que servem para aumentar o Qi do cultivador.
Zuan então consome uma delas e começa a meditar com a técnica do Sutra Nirvana da Fênix. Após horas passarem, ele havia completado a sexta formação de energia. Nesse momento, ele ouve uma canção sendo tocada perto daquele local. Ao seguir em direção ao som, ele encontra uma mulher que se parecia com uma fada em meio à floresta. A mulher então pergunta a Zuan se ele não se cansou de olhar para ela. Zuan sai do meio dos arbustos e diz que era impossível parar de olhar para uma mulher tão bonita como ela. A mulher diz que aquilo que Zuan estava falando eram bobagens e pergunta por que ele estava chorando. Zuan, ao perceber que realmente estavam caindo lágrimas de seus olhos, diz que a música que estava tocando fez ele sentir saudades de sua família e casa. Ele então senta ao lado daquela mulher e pergunta se ela poderia compartilhar a bebida dela com ele. A mulher diz que aquela bebida era um licor chamado Céu Ardente e era muito forte. Zuan diz que irá aguentar e manda ela jogar para ele. A mulher então arremessa para Zuan a cabaça de licor e diz que está tudo bem, pois ele era um amigo naquele ponto. Zuan responde que eles já são mais do que amigos, pois ao compartilharem aquela bebida, eles já estão se beijando indiretamente. Nesse momento, uma pessoa chega naquele local chamando Zuan, dizendo que estava o procurando faz tempo. Zuan, ao observar as roupas daquele homem, conclui que ele é da gangue Flor de Ameixeira. Ele se aproxima de Zuan e diz que está lá para falar de negócios, sobre o dinheiro que Zuan devia ao cassino. Zuan, ao ouvir aquilo, cospe toda a bebida no rosto daquele mercenário e se pergunta como ele deve dinheiro ao cassino. Zuan então grita dizendo que aquela bebida era muito forte e seria mais fácil beber álcool puro em vez daquilo. O mercenário fica frustrado por Zuan ter cuspido em seu rosto e vai para cima dele, falando para Zuan pagar o dinheiro que deve, senão ele irá cortar os membros de Zuan de acordo com o contrato que ele assinou. Porém, ao olhar para a mulher que estava ao lado de Zuan, ele conclui que ela é Shang Liu Yu, uma professora da Academia Lua Brilhante, e fica hesitante, pois não pode mexer com os professores daquela academia. Zuan, ao perceber que ele estava com medo daquela mulher, diz que ela é sua irmã e ele não pode olhar para ela daquele jeito. O mercenário fala que Zuan tem que pagar sua dívida em 3 dias e ele irá retornar para cobrar a dívida após passar o tempo dado. Ele então entrega o recibo para Zuan e sai daquele local. Ao olhar para aquele recibo, Zuan entra em choque, pois ele devia um débito de 10.000 taéis, e grita dizendo que nunca vai pagar aquilo. Liu Yu fala para Zuan que aconselha ele a pagar a dívida, pois naquela cidade eles levam seriamente as promessas e contratos que fazem, e quem voltar atrás de suas palavras receberá consequências terríveis. Zuan diz que é impossível para ele arrumar esse tanto de dinheiro, porém Liu Yu já havia sumido daquele local. Na tarde daquele dia, Zuan se infiltra no quarto de sua esposa Shuyan, à procura de dinheiro, pois ela não teve problemas emprestando 300 pratas da última vez, então ela deve ter dinheiro em algum lugar como emergência. Ele sai procurando no quarto dela, mas um som da porta se abrindo é ouvido, e Zuan, ao olhar para quem entrou no quarto, fica surpreso, pois a pessoa era Pei Mianman, a melhor amiga de sua esposa. Zuan havia feito um barulho ao tocar na parede, alertando Pei Mianman, que lança um ataque de ki em cima de Zuan, que é arremessado para longe junto com os destroços. Zuan, ao ver a força de Pei Mianman, fica abismado, pois se ele continuasse ali, iria morrer. Então ele rapidamente manda o sistema ativar a bola de deleite da herdeira. A Loli aparece e diz que o item foi ativado, e é para ele aproveitar a surra que ele irá levar agora. Pei Mianman, ao se aproximar de Zuan, diz que ele tentou se defender de seu ataque sendo apenas um cultivador do 2º estágio. Ela então puxa a máscara do rosto de Zuan, se perguntando quem era ele. Ao ver a face de Zuan, ela fica chocada, pois era o esposo de sua amiga. Zuan então agarra o braço dela e puxa para um mata-leão. Pei Mianman diz para Zuan soltá-la, pois senão irá matá-lo ali sem piedade, porém Zuan aperta ela com mais força, e Pei Mianman começa a ficar sem forças. Ela explode seu cultivo para fora de seu corpo, tentando afastar Zuan, mas ele continua a segurá-la, dizendo que quanto mais ela lutar, mais animado ele fica, e cita que se não tivesse a bola do deleite da herdeira, já teria morrido mais de 1000 vezes. Nesse momento, o Sutra Nirvana da Fênix é ativado, e Zuan havia aumentado seu nível para o 3º estágio. Zuan, ao perceber que ao lutar com Pei Mianman fazia ele aumentar a energia de sua técnica, manda ela bater nele mais uma vez. Porém, Pei Mianman havia ficado sem forças para contra-atacar e pede para que Zuan a solte. Zuan fala que pode soltá-la, porém ela deve cooperar com ele. Pei Mianman, após Zuan soltá-la, pergunta o que ele quer, e Zuan diz que é para eles trabalharem juntos para conseguir o que cada um quer. Ele pergunta o que Pei Mianman estava procurando no quarto de Shuyan.
Ela diz que estava atrás de um livro de contabilidade, porém não encontrou. Ela se levanta e diz que, como Zuan tem uma posição baixa no clã Shu, ele não conseguirá ajudá-la de nenhuma forma. Zuan fala para ela ter confiança nele, para os dois trabalharem juntos. Então Pei Mianman se aproxima dele e coloca seu braço em seu ombro de maneira sedutora. Ela diz que acredita nele e vai confiar que ele conseguirá uma boa posição no clã e descobrir onde está o livro para ela. Em seguida, ela manda Zuan dizer o que ele quer em troca. Zuan pega a mão dela e diz que quer conquistar Shuyan, e como Pei Mianman é sua melhor amiga, ela poderá ajudá-lo a conseguir isso. Pei Mianman bate na mão de Zuan e grita, perguntando como ele pode ficar tocando na melhor amiga da esposa dele. Ela então caminha para sair do quarto e diz que concorda em ajudá-lo a conquistar Shuyan. Porém, ele deve conseguir encontrar o livro que ela procura. No momento em que Pei Mianman sai do quarto, uma marca vermelha aparece no ombro direito de Zuan. A Loli explica que aquela marca é um sinal de que Zuan teve um avanço para o terceiro estágio, e por conta disso, o Sutra Nirvana da Fênix desbloqueou uma nova habilidade chamada Ventania. Zuan então olha para o busto daquela Loli e diz que, se ele pode desbloquear novas habilidades, ele pergunta a ela se pode melhorá-la também, pois tem bastante espaço para melhorias. A Loli começa a ficar irritada, perguntando para onde Zuan estava olhando e fecha seus braços. Zuan então observa a marca em seu ombro e pergunta a Loli para que serve aquela habilidade, e ela diz para ele descobrir sozinho. Então ele começa a canalizar o poder na marca, e nesse momento uma fênix vermelha aparece em seu mar de Ki, e Zuan ativa a habilidade Ventania. Do outro lado da mansão, Qin Wanhu estava irritada porque Zuan não tinha ido para a academia em seu primeiro dia. Zhongtian fala para ela relaxar, pois não havia necessidade de ficar tão brava. Qin Wanhu fala que Zuan deve pelo menos saber o básico de ensinamento para ajudar Shuyan a administrar o clã no futuro. Pois sua filha já decidiu que Zuan será seu marido para toda a vida. Ela tem que pelo menos moldá-lo da melhor forma possível. Nesse momento, Zuan cai do céu em cima de sua sogra. Qin Wanhu grita para Zuan perguntando o que ele está fazendo. Zuan então fica em choque, pois Ventania é uma habilidade de teletransporte e assim, no futuro, ele poderá fugir rapidamente dos locais. Porém, o efeito da bola de deleite da herdeira acaba, e Zuan sofre o dano que levou da batalha contra Pei Mianman e começa a sangrar pela boca. Zhongtian chega perto de Zuan e pergunta o que aconteceu para ele estar ferido. Zuan diz que alguém o sequestrou e espancou-o na academia. Zhongtian manda os guardas irem atrás do desconhecido que fez aquilo com Zuan, pois ninguém mexe com um membro de seu clã. Zuan então desmaia e fica feliz que seu sogro se importe com ele. Zuan acorda em seu quarto após tomar o remédio dado por Zhongtian. Ele fica surpreso que seus sogros ainda estavam cuidando dele. Qin Wanhu fala que, quando ele estiver melhor, é para ele ir para a academia amanhã sem desculpas. Ela chama um homem e diz que ele é Hong Xingyin, um gênio de cultivo que está no terceiro estágio, e diz para Zuan ir com ele para a academia, para que ninguém se atreva a causar problemas. Ela e Zhongtian se despedem de Zuan e saem do quarto. Nesse momento, Zuan é recebido com vários pontos de fúria de Xingying. Ele diz que Zuan é um lixo inútil, que não deveria existir para que a senhorita Shuyan ficasse livre. Zuan diz que estava se perguntando o porquê Xingying era hostil com ele, mas era porque ele é apenas mais um idiota apaixonado pela sua esposa. Xingying fica bravo e avança em cima de Zuan, falando que ele é apenas um inútil que não serve para nada e se acha o genro da família Chu. Zuan sorri e diz que ele pode falar qualquer asneira, mas legalmente ele é o marido, homem e amado da deusa que ele venera, e que no final do dia ele é apenas um servo. Xingying diz que, após a avaliação de talento da academia, quer ouvir Zuan dizer essas palavras novamente, pois embora a academia aceite todos os alunos, ela deixa clara a diferença entre os níveis de cada um. E diz que está bastante ansioso para ver Zuan chorar de joelhos diante dele. Zuan, ao ouvir que o nível de cultivo é mostrado para todos na academia, fica assustado, pois ele não queria mostrar sua força para o público, já que se for revelado que agora ele cultiva e está no terceiro estágio, ele se tornará um alvo maior que apenas um simples alvo a ser caçado. Passando aqui no final do vídeo para dizer que já estamos nos capítulos atuais já traduzidos dessa obra, porém se esse vídeo bater 750 likes, eu pego os próximos capítulos na gringa e traduzo rapidamente para trazer a parte 3 para vocês. Então deixa o like, família. Agradeço a todos que assistiram até aqui.